Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, mandando agora para vocês a correção dos exercícios de fração. Então, vamos lá para a primeira questão. Então, tem lá a primeira, que é a número 1. Escreva a fração e como se lê. Escreva a fração e escreveu em forma numérica, tá? O numerador e denominador. E como se lê. Então, nesse primeiro caso aqui, é um círculo, né? E foi dividido em 3 partes iguais. As 3 partes iguais que eu digo é quantas vezes foi dividido, tá? Não são as partes que foi pintadas, nem a parte que não foi pintada. São todas as partes, as pintadas e as não pintadas. Então, nesse caso, tem 1, 2, 3, né? Então, foi dividido em 3 partes iguais. E foi pintadas 2 partes. Então, essa fração vai ficar como 2 terços. O 3 aqui é o denominador, que quer dizer em quantas partes foram divididas iguais. E o 2 indica quantas partes foram tomadas, foram pintadas, tá? Então, 2 terços. Então, como se lê? 2 terços. A segundo círculo aqui. Nesse caso aqui, ele foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. E foi pintado 3. Então, o denominador é 5 e o numerador é 3. Então, vai ficar 3 quintos, 3 sobre 5. E como que se lê? 3 quintos. Próximo exercício. Tem um círculo de novo e foi dividido em 4 partes iguais. E foi pintadas apenas duas. Então, essa fração vai ser 2 quartos. Então, 2 sobre 4, e como que se lê? 2 quartos. No quarto aqui, exercício, a gente foi dividido esse círculo em 8 partes iguais. E foi pintado 5. Então, vai ficar 5 oitavos. 5 sobre 8, e se lê 5 oitavos. Aqui de baixo. Esse aqui foi dividido em quantas partes iguais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o denominador vai ser 8. E quantas partes foram pintadas? 1, 2, 3, 4. 4. Então, o numerador vai ser 4. Então, vai ficar desse jeito. E como que se lê? 4 oitavos. No próximo exemplo, foi dividido em 4 partes iguais. E foi pintado 2 apenas. Então, o numerador vai ser 2 e o denominador é 4. Então, como que se lê? Como que vai ficar no caso? 2 e 4 aqui. E se lê 2 quartos. No próximo aqui, foi dividido em 3 partes iguais. E foi pintada só uma parte. Então, vai ficar 1 terço. Então, 1 sobre 3, que lê 1 terço. O denominador é sempre em quantas partes foram divididas, tá? Todas as partes. Tá? E em cima, quantas partes foram pintadas ou tomadas ou de algum grupo. Próximo ali. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então, foi dividido em 16 partes iguais. E foi tomadas apenas 7. Então, vai ficar 7 sobre 16 ali, que se lê como 7 16avos. Próximo. Aqui foi dividido em 2, 3, 4, 5, 6 partes iguais. E foi pintadas 5 partes. Então, vai ficar 5 sobre 6, que a gente lê 5 sextos. No triângulo aqui, a gente foi dividido em 2 partes iguais e a gente pegou uma parte apenas. Então, essa fração vai ser 1 sobre 2, que a gente lê 1 meio. Próximo ali. Aqui foi um quadrado dividido em 8 partes iguais e foi pintadas 7 partes. Então, vai ficar 7 sobre 8 e a gente lê
7/8. No próximo ali, é um retângulo e ele foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes iguais. E foi pintadas 5 partes iguais. Então, vai ficar 5/9, que a gente lê 5/9. Então, esses são aí a fração e a leitura. Número 2. Aqui é só para a gente escrever como que se lê. Então, o primeiro aqui, o numerador, a gente sempre escreve normal. E o de baixo, dependendo, a gente escreve em ordinal. Então, ali, 3/8 vai ser 3/8. No próximo aqui, 7/10. Então, vai ficar 7/10. Próximo exemplo ali embaixo, 13/25. Então, vai ficar 13. Quando passa do 10, ou quando o número for maior que 10, a gente coloca o número, escreve o número normal e coloca avos. Então, vai ficar 13/25. No próximo lá em cima, 4/7. Então, vai ficar 4/7. O 19 aqui e 100 vai ficar 19/100. E aqui o 124 e 1000 vai ficar 124 milésimos. Número 3. Represente em desenho as frações a seguir. Eu vou ir mostrando, tá? Mas aqui vocês poderiam usar a imaginação de vocês. Só que aqui eu acho que seria difícil fazer em círculo, tá? Porque o círculo é um pouquinho mais complicado em fazer, dividir ele em partes iguais. Então, nesse caso, dá para fazer em retângulos e dividir em tantas partes iguais, tá? Então, nesse primeiro caso aqui, 4 e 9, né? 4/9. Então, o 9 aqui indica em quantas partes o todo foi dividido. Então, nesse caso, eu tenho que fazer um desenho em que aparece 9, sei lá, quadradinhos ou retângulos de mesma medida, tá? E eu vou pintar apenas 4. Por exemplo, aqui, ó. Eu fiz aqui 9 retângulos pequenos e pintei 4. No próximo exemplo tem 3/3, ou seja, 3/3. Então, é um inteiro que foi dividido em 3 partes iguais e a gente pintou as 3 partes. Então, ele vai ficar assim, ó. No exemplo ali, 8 e 10, que é 8/10. Então, o todo foi dividido em 10 partes iguais e foi pintado 8. Então, vai ficar assim. E os 5/7 lá. Então, o todo foi dividido em 7 partes iguais e a gente pintou 5. O 9/15. Então, isso quer dizer que a gente dividiu o todo em 15 partes iguais e pintou 9. E o próximo ali é 18/20. Então, o todo foi dividido em 20 partes iguais e foi pintado 18 partes. Então, pode ser assim, ou vocês poderiam também ter feito diferente, tá? Não precisa ser exatamente igual. Mas dividindo o todo com o denominador que está indicando aqui é o que vale, e pintando o que está pedindo também. Próximo, número 4. Pinte conforme a fração. Então, vou pegar aí umas cor colorida. Então, nesse caso aqui, a gente tem 3/5. Ou seja, o todo foi dividido em 5 e a gente vai pintar 3. Tem 5 aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente vai pintar 3 aqui. Próximo exemplo ali. A gente tem 7/9. Então, o inteiro foi dividido em 9 partes iguais e a gente vai pintar agora 7 partes iguais. No próximo aqui, a gente tem 3/6 e foi dividido o inteiro em 6 partes iguais. E a gente vai pintar 3. No exemplo aqui, ó, 5/8. Então, o todo foi dividido em 5 partes iguais e a gente vai pintar 5 partes. No próximo exercício, tem 4/10. Então, o todo foi dividido em 10 partes iguais e a gente vai pintar 4 delas. Aqui, a gente tem 11/16. Então, isso aqui foi dividido em 16 partes iguais e agora a gente vai pintar 11 delas. Próximo exercício, número 5. Aí já começam os probleminhas, né?
Então, ali, 5. Tenho 7 bolinhas de gude, 4 dessas são amarelas. Que fração representa as bolinhas amarelas? Então, lembre, o total, tá? Sempre tem que ser o denominador, tá? Nesse caso é um grupo, né? Mas o grupo aqui, no total, tem 7 bolinhas. Então, isso aqui vai ser o nosso denominador. Como eles querem a fração que representa as bolinhas amarelas e 4 são, então aqui o numerador vai ser 4. Então, essa é a fração que representa as bolinhas amarelas. Número 6. Que fração do ano representa 8 meses? Quantos meses tem um ano? Tem 12 meses, né? Então, 8 meses representa que fração do ano? Então, qual que é o total de meses no ano? É 12, né? Então, vai ficar o nosso denominador. E a gente quer saber a fração de 8 meses. Então, o 8 é o que a gente quer saber, que é o que a gente quer. Então, o 8 vai ser o nosso numerador. Então, vai ficar 8 12avos. Próxima questão. 7. Em uma turma há 20 alunos. 7 deles são meninos e 13 são meninas. Responda. Que fração representa o número de meninos? Então, vamos lembrar. O total é 20, né? Então, o 20 vai ficar no denominador. E aqui está pedindo de meninos, né? E meninos é 7. Então, vai ficar 7 20avos. E na letra B, pede aí que fração representa o número de meninas. Então, o total a gente já sabe que é 20. E o número de meninas é 13. Então, a fração que representa o número de meninas é 13 20avos. Número 8. João e Pedro repartiram 10 cadernos. João ficou com 6 cadernos e Pedro ficou com 4 cadernos. Que fração representa a quantidade de caderno que cada um ficou? Então, qual que era o total de cadernos? 10, né? Então, vamos falar lá do João. E o João ficou com 6, né? Então, o total de cadernos é 10 e ele ficou com 6. Então, a fração que representa a quantidade de cadernos de João é 6 décimos. E de Pedro? Pedro ficou com 4 cadernos, né? Então, o total vai ficar embaixo, que é 10, e como ele ficou com 4, vai ficar 4 aqui em cima. Então, aqui, a fração que representa a quantidade de caderno do Pedro é 4 décimos. E a atividade 9 é do livro, né? Então, essa aqui eu vou mandar a foto com as respostas, tá? Aí, logo em seguida que eu mandar o link desse vídeo da correção, eu já mando as fotos das respostas das atividades do livro. E continuando nossa resolução aqui, nossa correção, eu já coloquei daquela outra atividade que é a fração de um número, tá? Então, a correção aqui da fração de um número. Então, eu tinha aqui a número 1, que era sobre a fração de um número, que era pra gente completar, né? Então, a gente colocar o resultado aqui. Quando a gente faz a fração de um número, a gente sempre divide esse número pelo denominador e depois multiplica pelo numerador. Então, 16 dividido por 14 dá 4, né? E 4 vezes 3 é 12. Então, 3 quartos de 16 é 12, pois, daí vocês colocam lá, 16 dividido por 4 é igual a 4. E 4 vezes 3 é igual a 12. É isso que vocês tinham que fazer. Letra B. 2 sétimos e 35. Mesma coisa. 35 dividido por 7. Já dá para ir colocando aqui, ó. 35 dividido por 7 é igual a 5. E 5 vezes 2 é igual a 10. Então, 2 sétimos e 35 é igual a 10, pois 35 dividido por 7 é igual a 5, e 5 vezes 2 é igual a 10. Letra C. 5 nonos de 72. 72 dividido por 9 é 8. E 8 vezes 5,
40. Então, vamos colocar ali 72 dividido por 9 é igual a 8, e 8 vezes 5 é igual a 40. Então, 5 nonos de 72 é igual a 40. Agora, 4 quintos de 15. Então, 15 dividido por 5 é 3, e 3 vezes 4 é 12. Então, ó, 15 dividido por 5 é igual a 3. E 3 vezes 4 é igual a 12. Então, 4 quintos de 15 é 12. Então, era isso que você tinha que fazer nesse aqui. A número 2 é a mesma coisa, só que não precisa colocar o pois, tá? Então, é só fazer direto mesmo. Então, ó, 3 oitavos de 32. 32 dividido por 8 é 4. E 4 vezes 3 é 12. Então, 3 oitavos de 32 é igual a 12. B. 1 quarto de 36. 36 dividido por 4 é 9. E 9 vezes 1 dá 9. Então, 1 quarto de 36 é igual a 9. Letra C. Aqui tem um erro de digitação, tá? Em vez de 32, coloquem um 0 aqui para ficar 30. Então, ó, 2 sextos de 30 é quanto? 30 dividido por 6 é 5, e 5 vezes 2 é 10. Então, 2 sextos de 30 é 10. Letra D. 4 nonos de 18. 4 nonos de 18 é 18 dividido por 9, que dá 2, e 2 vezes 4 é 8. Então, 4 nonos de 18 é 8. Agora, é 7 décimos de 50. 50 dividido por 10 é 5, e 5 vezes 7, 35. Então, 7 décimos de 50 é 35. Letra F. 9 décimos de 70 é quanto? 70 dividido por 10 é 7, e 7 vezes 9 é 63. Ou seja, 9 décimos de 70 é 63. Então, era isso, pessoal. Agora está tudo corrigido. Se tiverem dúvidas ainda quanto a isso, vocês podem perguntar, tá? Então, isso aí, pessoal. Tchau.